ele novamente brilhou. Teve gol do Gabigol. E o Flamengo, mais uma vez, deu um show no Maracanã. Última partida do rubro-negro no estádio em 2019. Quem sabe, o último jogo de Gabriel Barbosa no Rio de Janeiro. O atacante está contratado por empréstimo junto à Inter de Milão até o final deste ano. Antes mesmo da final da Libertadores, a diretoria rubro-negra chegou a um entendimento verbal com a Inter de Milão para comprar os direitos econômicos do atacante. 16 milhões de euros por 80%, cerca de 74,5 milhões de reais. A conversa com os representantes do atleta foi iniciada, mas estagnou. O time italiano pede mais após a conquista da América e Gabigol parece que vai ficando distante. Beijo no gramado e muita emoção no fim da partida. Será que foi a despedida de Gabigol? Galera, foi ou não foi o adeus do Gabriel Barbosa? Bom, do Maracanã foi, pelo menos nessa temporada. E o gesto que ele fez na Vila Belmiro, ele repetiu no Maraca ontem. Né? Deu uma beijadinha no gramado. Por quê? Porque o Flamengo não joga mais no Maracanã esse ano. Né? Vai se despedir na Vila Belmiro e depois vai para o Mundial de Clubes. Evidente que a situação está indefinida, claro. E tem proposta milionária do Atlético de Madrid, tem clube inglês querendo o Gabriel Barbosa, tem até, muito se fala no futebol norte-americano, o que eu não acredito. Mas que é difícil a permanência dele, é. Agora depende muito mais daquilo que o Flamengo vai projetar para o Gabriel Barbosa, em termos de salário, premiação, né? Seleção brasileira e, acima de tudo, de um desejo pessoal, que é, evidentemente, que vai pesar na decisão. Sair do Brasil para jogar na Europa. Esse é o caminho. Tá ficando caro essa negociação para o time da Gávea. Mas será que os gols compensam? Ou será que o Gabigol vai preferir voltar para a Europa, aonde ele não fez sucesso? Essa é uma pergunta que todos os rubro-negros me fazem nas ruas. Te confesso que não sei responder. Mas depois do dia 21 de dezembro, se o Flamengo conquistar o mundo de novo, vai ficar ainda mais difícil. Quanto a essa situação vivida pelo Flamengo, a esperança do torcedor de ter o Gabriel Barbosa, o Gabigol, para a próxima temporada, ele já quebrou mitos, já quebrou recordes vestindo a camisa do Flamengo. Artilheiro do Campeonato Brasileiro, maior número de gols da era dos pontos corridos, vestindo a camisa do Flamengo. Você pode elencar uma série de situações, inclusive artilheiro da Libertadores, ele fazendo os 2 gols decisivos da competição. Então, eu acho que ficar ou não, para mim, pouco vai, mudar. Porque é o seguinte, não dá para fazer mais do que o Flamengo está fazendo para ter o Gabriel Barbosa. Não dá para o Flamengo gastar 35 milhões de euros para contratar um jogador e ter aproximadamente um custo de 6 milhões de euros por ano para manter o jogador. Essa discussão não vai acabar, porque até a final do Mundial, onde o Flamengo espera estar no dia 21 de dezembro, o Gabigol não vai falar de renovação ou de volta para a Inter ou de um novo clube. Mas, de qualquer forma, ele falou. Depois do jogo em que ele fez mais um gol, 43 na temporada. Você sabia que Gabigol se igualou em um ano a 3 temporadas do Guerreiro? Diz 3. Em 3 anos, o Guerreiro fez 43 gols e o Gabigol em um ano fez a mesma marca. E ele falou depois da vitória, aliás, da goleada. Não, beijei o gramado do Maracanã, como todos poderiam beijar. Beijei também da Vila Belmiro, porque realmente é um lugar que eu fui muito feliz. É o lugar onde tenho a minha casa, onde eu moro. Então, o Maracanã é um estádio para mim especial, sempre vai ser. Obviamente que com esse ano, pelo Flamengo, ficou mais ainda. Fui campeão da Olimpíadas aqui, tenho feito bastante gols, sendo campeão no Maracanã. Então, para mim, é um estádio maravilhoso com que eu me sinto muito bem de jogar. Gabriel, como é que foi? O carinho da torcida sempre mexe um pouco com você, essa questão de fica, não fica. Essa sua decisão vai ficar para depois do Mundial, se fica no Flamengo ou não, ou pode sair até antes da disputa lá no Catar? Eu não tenho pressa, nem o Flamengo tem pressa também, a gente está muito tranquilo. A gente tem um jogo agora contra o Santos, contra o meu ex-time, um local onde fui muito feliz, onde sou muito feliz. Espero que esteja um grande jogo, que
que a gente possa sair vencedor. Depois temos um Mundial que talvez possa ser o maior título do ano do Flamengo, né, depois de tanto tempo. Então eu acho que tem que pensar jogo a jogo e colocando as coisas em prioridade. Prioridade sempre vai ser o Flamengo e os jogos, até porque eu jogo num grupo com companheiros e eu não me coloco à frente de nada. Tá aí o Gabigol, super feliz, a torcida do Flamengo explodindo de alegria e os europeus de olho, alguns querendo o Gabigol de volta, como por exemplo o Schalke 04, informação do Leandro Quesada, né? Schalke 04, times ingleses também. Temos inclusive um jornal italiano, o Gazzetta dello Sport, se a gente puder colocar aqui na tela do Tarde Redonda, falando sobre o interesse do Atlético de Madrid, os espanhóis do Atlético de Madrid interessados, olha aí, ó. Entra na disputa o Atlético de Madrid para tirar Gabigol do Flamengo em 2020. Portanto, disputadíssimo, um cara que faz 43 gols na temporada, como o Fábio Azevedo acabou de destacar, artilheiro do Brasileirão, da Libertadores e vestindo a amarelinha da seleção brasileira, ele passa a ser cogitado. O Rodrigo Bueno, boa tarde, bem-vindo, como sempre, ao Tarde Redonda. Apesar da má passagem dele, né, da péssima passagem dele pela Europa, é um outro Gabigol que os europeus estão vendo agora. E aí? Boa tarde, Abel, Fábio, torcedor Fox Sports. E tem uma coisa que ajuda, né, por exemplo, em relação ao Bruno Henrique. Ele ainda é jovem, está com 23 anos. Então, não é o momento ideal para ir para a Europa, o momento era antes, quando ele foi mais jovem. Os europeus estão procurando cada vez mais jogadores com pouca idade, adolescentes, para eles serem formados, bem adaptados ao futebol europeu. Mas ele ainda tem muita lenha para queimar. Você pega um cara de 23 anos, ele tem pelo menos uma década de alto nível para render. Então, vale a pena ainda fazer um investimento alto, como deve ser o caso. Para Inter negociá-lo agora, deve ser nessa faixa aí de 30 milhões, né? Fala-se até de 40, a Inter estaria pedindo, mas eu acho que não vai ficar. Só uma coisinha, eu acho que o Flamengo agora, a diretoria, Marcos Braz, tem que esquecer futuro de Gabigol e Jorge Jesus. Poderia fazer uma pergunta para o rubro-negro, para o flamenguista. Você quer ser campeão do mundo e depois perde Gabigol e Jorge Jesus? Ou você quer ser vice-campeão do mundo, perde para o Liverpool e fica com Jesus e Gabigol? Eu acho que muito flamenguista... Não, eu quero o Mundial. Mas por que essas opções? Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? O ideal é fazer... Dá para ter uma terceira opção? Não dá para ser campeão do mundo e ficar com os dois? Não. Uma coisa anula a outra? Não entendi. Não, vou tentar repetir. Com calma aqui para você entender. É claro que dá. O ideal é fazer as duas coisas. Ganhar o Mundial, ficar com Jesus e Gabigol. Esse é o cenário ideal, fim de ano, Papai Noel, rubro-negro perfeito. Mas eu quero dizer o seguinte, assim, o Mundial é muito importante. Esse jogo potencial que vai ter agora, Flamengo e Liverpool, eu reputo como o jogo mais importante da história do Flamengo. Ah, mas o Flamengo já enfrentou o Liverpool, já foi campeão do mundo. Foi. E agora é um Mundial da FIFA com muito mais visibilidade, muito mais gente assistindo no mundo, inclusive os europeus muito mais interessados na disputa. Hoje a gente tem internet, TV a cabo, celular, mídia social, a divulgação, né, a propagação desse jogo é muito maior. É um jogo colossal. Então, para mim, é o jogo mais midiático da história do Flamengo. Portanto, eu quero acreditar que esse é o jogo mais importante da história do Flamengo. Ainda não está certo. Pode ser que o Flamengo não passe, pode ser que o Liverpool não passe. Mas então eu quero dizer o seguinte, o Mundial é muito importante. Eu tô vendo muita gente aqui falar assim, ah não, tá tudo bem, ganhou o Brasileiro com o pé nas costas, ganhou a Libertadores que há muito tempo não ganhava. Ah, se ganhar o Mundial, ok, se não ganhar, tudo bem. Não, ganhar um Mundial em cima do Liverpool vai ser sensacional. Então eu acho que todo mundo no Flamengo, direção, comissão técnica, jogadores, tem que estar mentalizados para ganhar isso aí. Como o Flamengo estava mentalizado para ganhar todos os jogos do Brasileiro, quebrar todos os recordes, para ganhar a Libertadores sim ou sim, até o slogan, hashtag, até o fim pela Copa, eu acho que isso tem que ser levado novamente, manter o foco para o Mundial. Se começa essa conversinha, ah, não, ó, renova agora, porque antes do Mundial, eu quero uma resposta agora, eu quero não sei o quê. Todo mundo tem que parar com isso. Depois do Mundial, aí você vê o que você faz. Se o Flamengo está disposto a fazer alguma loucura financeira ou não. Mas eu acho que o Flamengo tem que manter o foco total e só pensar em conquistar o Mundial, que é importante demais. Olha aqui, então eu vou lançar uma enquete, sugeri nosso estagiário lá, que está perguntando qual é a enquete de hoje. Vamos lançar uma enquete em cima do que o Rodrigo Bueno falou. Vou dar uma adaptada aqui, ver se vocês curtem essa aí. Qual deve ser a preocupação da diretoria do Flamengo? Essa é a nossa pergunta. Renovar Gabigol e Jorge Jesus, somente o Mundial
Ou, aí é a terceira opção, renovar e Mundial. Que aí dá para o torcedor ver, não, quero me preocupar com o Mundial, renovação é depois. Não, tem que renovar os caras. Não, preocupar com os dois. Vamos entender o pensamento da galera, pode ser? Pode ser.